pela parte, quero inicialmente agradecer também pelos elogios à condução dos trabalhos como presidente da CPI e quero dizer que concordo com Vossa Excelência nessa sua fala final, mas antes disso que o trabalho de Vossa Excelência tem sido de uma contribuição significativa para a comissão. Vossa Excelência é um vereador combativo, vereador estudioso, que se dedica de maneira densa aos temas a serem discutidos e tem, de maneira muito qualificada, contribuído com a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Transportes Coletivos. E quero dizer que Vossa Excelência está corretíssimo no seu raciocínio, porque a CPI ela pode, vai ser, que a gente vai trabalhar para isso, ser propositiva, discutir de maneira ampla a mobilidade urbana na cidade de Niterói. Nós vamos sim apresentar sugestões para o tráfego na nossa cidade, e podemos fazer isso, é bom que façamos. Mas, essencialmente, o trabalho de uma CPI é um trabalho investigativo. E nós não vamos nos furtar desse importante trabalho. Nós vamos continuar conduzindo a investigação da maneira que estamos. Temos prazo até 5 de novembro, que possivelmente terá que ser prorrogado, como permite o nosso regimento interno e o próprio requerimento 153 que deu origem a essa CPI, porque, pela análise que tenho feito dos documentos, vereador Henrique, ainda temos que ouvir muitas pessoas e ainda teremos que reivindicar e que requerer muitos outros documentos. E a CPI, da maneira como respeita, e é bom nós já afirmarmos isso para não parecer o contrário, da maneira que a gente respeita os depoentes, da maneira que a gente vai tratar com a devida educação todos os depoentes, nós vamos exigir de cada depoente que vier à comissão depor também o respeito para conosco e para com a população, também a verdade, também a sinceridade. Nós temos que exigir isso, porque de fato, se há dúvidas acerca do sistema de transporte coletivo na nossa cidade, não é de responsabilidade dos vereadores da CPI ou da população, mas de responsabilidade de uma relação que é muito escura, que é muito pouco transparente, de uma relação que é muito de pouco interesse dos outros, que a população a conheça. E esse é o grande desafio da CPI, discutir do ponto de vista da tarifa do transporte público e da qualidade do serviço prestado, o que está errado e o que a gente pode avançar, o que a gente pode melhorar. E para isso a gente tem que fazer essa investigação. Eu tenho, assim como tenho a certeza que Vossa Excelência também tem, eu tenho me dedicado muito ao trabalho nessa comissão, dedicado muito ao estudo dos documentos, à troca de ideias com técnicos, especialistas em transporte, em contabilidade, em direito administrativo. São vários os documentos, são documentos complexos. E a nossa disposição, que eu tenho sempre atestado para a sociedade, é de fazer uma investigação muito séria, como temos feito. Na verdade, já temos um manancial de documentos que já comprovam uma série de coisas, que no tempo certo a gente vai compilar e apresentar no relatório final. E certamente mais coisas virão. Mas os dados que Vossa Excelência traz a esse plenário hoje, como a questão do INPC, do quadro comparativo de 2008 até agora, do índice INPC, do aumento salarial do trabalhador rodoviário e do aumento salarial do salário mínimo, é um dado de alta relevância, porque demonstra uma defasagem nessa que talvez seja uma das categorias mais sacrificadas que a gente tem no nosso país. Porque existe, vereador Emanuel Rocha, emprego mais sacrificante, mais desgastante, que mais estresse, que gera mais estresse do que ser motorista de ônibus, no trânsito, engarrafado, com pessoas reclamando o dia inteiro. Ora, não há. E tendo de dar troco. E isso é uma coisa que eu acho que essa comissão tem que fortemente atacar. Eu defendo, e isso ficou claro nas minhas posições de pergunta ao depoente de segunda-feira, que a dupla função é ilegal e inconstitucional.
porque afronta os princípios mínimos de dignidade da pessoa humana. É inumano uma pessoa dirigir, dar troco e ganhar o mesmo salário que ganha como se só estivesse dirigindo o vereador Renatinho. Não pode estar certo isso. Assim como a database dos rodoviários, vereador Paulo Eduardo, foi adiado 2 meses em 2014, em maio passou para julho. Essa perda de 2 meses vai ser compensada por quem? Ora, temos nessa casa um projeto do vereador Leonardo Giordano, que traz a espécie de database dos taxistas, que é o reajuste da tarifa, para 1º de janeiro. Projeto louvável. E a gente é obrigado a ter esse confronto, onde a database é jogada para julho, o que claramente é prejudicial para o trabalhador. Então, inclusive, eu não tenho dúvida que a CPI fará, vereador Henrique, uma audiência pública, contando com o CETREG, sindicato, 2 trabalhadores e rodoviários, para a gente poder discutir todas essas questões. Inclusive, o meu apreço pelo trabalhador rodoviário é tão grande, vereador Henrique Vieira, que Vossa Excelência sabe que eu sou um defensor contundente das políticas do PSDB quanto do governo do Fernando Henrique Cardoso. Sou um defensor contundente daquele que considero o maior presidente da história do Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, além de ser um defensor contundente, sou um militante PSDBista capaz de reconhecer os erros do meu governo. E um dos erros, poucos erros, na minha opinião, mas um dos erros se deu com relação ao trabalhador rodoviário, que sempre gozou de uma aposentadoria preferencial, se eu não me engano, 25 anos. E foi uma reforma do governo do PSDB que tirou esse direito, o que eu considero um grave erro do meu governo. E que, tomara a Deus, o presidente Aécio Neves conserte quando assumir em 1º de janeiro de 2015 a presidência desse país. Porque o rodoviário é muito sacrificado. E nós temos sim nessa CPI uma oportunidade de discutir a relação. Já vou concluir, vereador Manaus. Mas inclusive quero aproveitar o ensejo de Vossa Excelência. Vossa Excelência é autor de uma indicação legislativa nessa casa, que a meus olhos é muito positiva, que é a proporcionalidade da tarifa à quilometragem percorrida. Vossa Excelência apresentou essa indicação. Porque, olha, uma linha como 22, eu gosto sempre de citar o 22, porque segundo o vereador Paulo Eduardo, é a linha que faz apenas uma curva, né? 22 ou 21, agora, acho que 22, vereador, 22, 21. É daqui ao Conselho. Daqui ao Conselho, 21. 22 é para o Poço do Céu? 22 até o Largo do Moura. 22 é até o Largo do Moura, ok. Então 21. Uma linha como 21, que anda a poucos quilômetros, na lógica de Vossa Excelência, não pode custar o mesmo que uma linha como 38A, que vai do centro ao Engenho do Mato. Isso é uma discussão altamente interessante. Vossa Excelência sabe o argumento utilizado, e foi colocado aqui pelo Dr. Marcelo, que prestou seu depoimento. O argumento utilizado pelas empresas, pelo CETRES, para não fazer isso, é um argumento curioso, vereador Henrique. Não sei se Vossa Excelência pescou isso naquele dia. É o argumento de que não pode ser preço diferente que prejudique o trabalhador. Porque aí as empresas, os escritórios do centro, só vão querer contratar quem mora perto por causa do vale transporte, que é mais barato. Ora, na minha opinião, não é um argumento sensato, não é um argumento razoável. E acho que Vossa Excelência tem razão nessa discussão. E a CPI é a oportunidade, inclusive, para nós discutirmos isso. E para nós discutirmos tantas outras coisas. Eu acho que os depoimentos de segunda-feira serão depoimentos de alta relevância, porque envolvem figuras do poder público quanto da concessão, quanto da licitação, que definiu os 2 consórcios. E aí é importante que já há indícios comprovados pela comissão que há um forte
princípio de cartelização dessa licitação. Porque todas as empresas que ganharam através dos consórcios, ganharam nas suas mesmas linhas. E Vossa Excelência sabe quais foram os itens do edital que mais deram pontos para os consórcios quando da licitação? Foram 2. Num total de 100 pontos, 30 eram dados, vereador Paulo Eduardo, para quem possuísse garagem na cidade de Niterói. Ora, quem possui garagem? Quem já está instalado. Você não pode esperar de uma empresa que venha participar de uma licitação que já possua garagem. E o segundo era conhecimento do sistema de transporte municipal. Quem conhece o sistema de transporte municipal? Quem já opera a linha. Então é uma licitação que, aos meus olhos, mas essa é uma opinião individual, não é uma opinião concreta ainda da CPI, mas eu espero que se torne. Eu acredito que o vereador Henrique Vieira concorde comigo. Eu acredito que se torne uma conclusão do relatório final dessa comissão a ser encaminhado ao Ministério Público. Essa licitação é uma licitação que favorece muito as empresas que já operavam. Qual deveria ser o principal objeto dessa licitação, ou a principal característica dessa licitação? A prefeitura colocar um preço máximo. Colocou 2,75. 2,75 preço máximo. Ganharia a licitação as empresas habilitadas, por óbvio, e que conseguissem apresentar uma tarifa menor a 2,75. Mas não, nem se discutiu tarifa nessa licitação. A tarifa foi posta como aquela pela prefeitura. Não se deu margem de chegar uma empresa e falar: olha, mas eu consigo fazer a gestão do sistema de transporte coletivo do município de Niterói por 2,30, por 2,15, por R$2. Porque a prefeitura congelou essa tarifa em 2,75 e fez pior, vereador Emanuel Rocha. A partir do ano de 2012, não há mais planilha de custo do transporte coletivo. É isso mesmo, uma aberração. A última planilha feita foi a da concessão, a da licitação de 2012. Agora, todo ano, o reajuste será dado pelo índice inflacionário. Ou seja, aquela planilha com os insumos, com os gastos, vai ser a mesma até 2032. Como pode isso? Essas são coisas concretas que a CPI tem que questionar. E eu quero agradecer a Vossa Excelência, pedindo, venha pelo prolongado à parte, mas eu quero agradecer a Vossa Excelência pela contribuição que tem dado a essa CPI. E tenho a certeza de que Vossa Excelência arruma para essas conclusões como eu tenho caminhado nesse sentido. Porque é histórica a oportunidade, vereador Emanuel Rocha, que temos nessa casa com a CPI do transporte coletivo. Não queremos caças bruxas, não queremos fazer perseguição a ninguém, mas queremos passar limpo algo que a população e que nós mesmos, vereadores, temos dificuldade de compreender. Basta ver que o vereador Paulo Eduardo fez um requerimento em março, solicitando o contrato de concessão das empresas de ônibus, dos consórcios, e que nunca teve acesso, nunca teve respondido o seu requerimento. Tivemos acesso a esses contratos, que apontam também uma série de questões, porque a CPI dá prazo para ser respondido. E nós temos dado, via de regra, um prazo de 7 dias. E tem que responder. Senão vai ser respondido por força da justiça. Assim como a testemunha tem que vir aqui. Não é? A gente não está convidando, a gente está convocando as pessoas. Óbvio, pode ser que alguém apresente uma justificativa médica, está internado, ninguém é maluco de exigir que uma pessoa internada venha aqui. Mas tem que vir depor. Tem que vir. E esses depoimentos são depoimentos importantes para a gente chegar às conclusões finais da CPI. Por isso que eu quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência, dizer que eu tenho a convicção que a CPI pode prestar um serviço essencial para a cidade de Niterói, na medida de abrir essa discussão. E aí, a primeira decisão nossa como presidente da CPI foi fazer as reuniões públicas, transparentes, abertas e filmadas e transmitidas ao vivo via internet. Porque nós queremos a participação da população, nós queremos discutir essas questões
junto à população, para que a conclusão, e vamos fazer audiências públicas nos bairros. Fiz uma série de requerimentos, Henrique, para a gente botar na semana que vem, autorizando a comissão a convocar audiências públicas. Queremos ir em Santa Bárbara, com o vereador Pastor Ronaldo, discutir se o 62 está atendendo bem a população de Santa Bárbara. Eu quero ir com o CAL, na Ilha da Conceição, discutir se o 60 presta serviço satisfatório à população da Ilha da Conceição. Eu quero rodar o Fonseca com Vossa Excelência, vereador Emanuel Rocha, para discutir como as linhas daquela área, assim como o vereador Renatinho. Vamos discutir com seus eleitores de Caraí se o 47 tem prestado um bom serviço. Esse é o objetivo dessa CPI, fazer a discussão de tarifa, serviço do transporte público. As preocupações de Vossa Excelência, eu posso dizer que são as minhas preocupações. Acredito que por ser presidente, eu ainda tenho as mesmas preocupações, porém potencializadas. Muito potencializadas. Hoje, 20, 30 minutos. 20, 30 minutos. Eu aprendi com o vereador Paulo Eduardo. Você viu que 6 meses de convivência não fazem, na verdade, vereador Emanuel Rocha. Mas concluindo. E as minhas preocupações como presidente da CPI são muito grandes. E digo a Vossa Excelência que hoje dedico a maior parte do meu mandato a essa comissão, por considerar um assunto de extrema importância para o município de Niterói, mas com uma convicção muito forte, com uma crença muito forte, com o apoio da população, com os demais membros da CPI, em que pese nossas discussões, nós vamos conseguir chegar às conclusões que essa CPI se propõe a chegar. Agradeço Vossa Excelência e principalmente o vereador Emanuel Rocha, sempre muito disposto e tolerante a ouvir todos os meus pronunciamentos. Obrigado, presidente. Vamos ao Fonseca, presidente. Região de Vossa Excelência, inclusive, falar com Vossa Excelência que há uma comunidade inventiva, que eu tenho muitos amigos lá, e que Vossa Excelência também tem, o Caranguejo, Vossa Excelência também teve expressiva votação lá, e eles estão me cobrando uma audiência pública da CPI lá, para que a gente possa discutir o transporte público naquela área, e eu quero contar com a presença de Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Henrique, pela tolerância.